legal que se chama Ajude o Pequeno. E o que é o Ajude o Pequeno? É uma campanha para você que vende hot dog, churrasquinho, bolo de pote, você que se enquadra como pequeno e microempreendedor e que sofre com os efeitos da pandemia. Primeiro, você vai enviar pelo direct no Instagram oficial da rádio, o @SAFMoficial, o nome e a foto do seu estabelecimento. Tire uma foto do seu cardápio e o menu de serviços junto com o telefone de contato. O pessoal da rádio vai entrar em contato com você caso esteja dentro dos requisitos de pequeno e microempreendedor. Vamos te dar uma forcinha, divulgando a sua empresa em nossa programação sem custo algum. Tire uma foto do seu cardápio. De graça, na faixa. Queremos te ajudar em um dos momentos mais difíceis da nossa história. Conte com a gente. Conte com a Santo Antônio FM, a rádio que promove o bem. Olá, ouvintes da Rádio Santo Antônio, Dr. André Novaes, cardiologista. Hoje nós vamos falar sobre dados técnicos de como age o uso da água e sabão para o combate do coronavírus. Bem, o coronavírus é muito simples. De modo muito simplificado, ele tem duas partes. Uma parte interna, que guarda o seu material genético, chamado RNA, e uma parte externa, que é a sua superfície, composta por dois componentes, proteínas e lipídios. Esses lipídios são gorduras. Bem, o sabão age justamente nessa camada de gordura e rompe-a, matando o vírus. Viu como é simples e eficaz? Por isso, da importância de lavar bem as mãos com água e sabão durante pouco mais de 30 segundos até a altura do cotovelo, toda vez que realizamos algum procedimento fora do lar e para entrar no lar também. Obrigado, um grande abraço. Quem vive pela paz não vive a violência. Quem vive pela paz vive amor em consciência. Viva longe da briga, meu irmão. Viva a paz com amor no coração. Se alguém te chamar pra porrada, conte até 10 e saia que é cilada. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. 104,9. Um show de rádio. Jornal da Manhã. Bom, estamos voltando aqui com o nosso Jornal da Manhã. Eu só estou precisando colocar uma informação aqui na tela para me saber isso, que nós estamos no ar e que está tudo direitinho. Nós vamos fazer agora um bloco para que a gente fique um pouco, ficar um pouco mais informado, porque as informações são muitas com relação à parte do coronavírus e inclusive também o que aconteceu com os testes, do nosso governador. Vamos começar então com esta informação. 101 pessoas que tiveram contato com o governador de São Paulo, João Dória, fizeram testes para a Covid-19. Entre as pessoas examinadas estão funcionários da residência do governador, secretários de Estado e integrantes da equipe de trabalho do governo. Os resultados devem sair nesta sexta-feira. Até lá, todos seguem em quarentena. Na quarta, Dória recebeu a confirmação de que está infectado pelo novo coronavírus. A primeira-dama Bia Dória também testou positivo. Após a confirmação do resultado, o governador deixou imediatamente o Palácio dos Bandeirantes e começou a seguir o protocolo de isolamento social. O governador tem 62 anos e, portanto, faz parte do grupo de risco. Ele está trabalhando de casa e segue assintomático. A saúde de Dória está sendo acompanhada pelo infectologista Davi Wippe, que faz parte do Comitê de Contingência da Covid-19 do Estado. João Dória foi o 11º governador de estado do Brasil a ser contaminado pelo novo coronavírus. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Todos os nossos governadores aí, prefeitos, todo mundo aí sendo contaminado, Vocês viram aqui até na nossa entrevista com o prefeito na terça-feira que ele
também, né, já foi vítima, ele e a esposa do coronavírus, testaram positivo, já estão bem, graças a Deus, mas é aquilo, né, é o contato muito grande com muita gente que faz com que fique quase que impossível, né, não se contaminar. Mas, para sorte, todos estão aí de maneira tranquila, conseguindo passar bem por isso. Agora, uma outra coisa que diz aqui, né, que uma outra reportagem, é que essa retomada dessas atividades não está provocando o aumento nas contaminações. Parece até meio estranho, né? Mas vamos ouvir essa reportagem e entender melhor como é que isso está acontecendo. Retomada das atividades econômicas aos poucos em São Paulo não provoca aumento da contaminação pelo coronavírus. É o que mostra a 4ª etapa do inquérito sorológico feito pela Secretaria da Saúde. Foram testados mais de 2.500 moradores de todas as regiões da cidade, dos quais 10,9%, resultado parecido com os das fases anteriores, apresentaram anticorpos. São pessoas que já tiveram contato com o coronavírus, apesar de boa parte não ter sentido nenhum sintoma, e, portanto, estão imunizadas. Uma possível explicação para o fato de a contaminação não ter aumentado seria o fato de que os estabelecimentos comerciais precisam seguir várias normas de higiene acordadas com o município. O prefeito Bruno Covas explica que as poucas variações nos resultados de cada fase estão dentro da margem de erro. Esses números de 9,5, 9,8, 11,1 e 10,9 são números que estatisticamente significam uma estabilidade da doença na cidade de São Paulo. Isso significa que, apesar de 2 meses de reabertura e de flexibilização de atividade econômica, a gente mantém os mesmos índices de prevalência na cidade de São Paulo. Dado o intervalo de confiança, 1,5, 1,7 para cima, para baixo, isso significa que nós estamos com o mesmo índice desde a fase número 0. Um dos objetivos do inquérito sorológico, que terá pelo menos 8 fases, é identificar os públicos e as regiões mais afetadas e reforçar as políticas de enfrentamento da pandemia. Por exemplo, o prefeito Bruno Covas destaca que a maior parte dos infectados hoje é composta por jovens, que precisam ter cuidado com eles mesmos e também no contato com pessoas do grupo de risco. A maior prevalência é na faixa etária entre 18 a 34 anos. Queria ressaltar a importância da conscientização dos nossos jovens. Volta e meia, a gente ainda verifica a questão de alguns pancadões, festas irregulares. Claro que aqui tem também a principal faixa etária que tem saído de casa para poder trabalhar, mas a responsabilidade dos nossos jovens com a saúde dos idosos, com a saúde daqueles que estão na faixa de maior vulnerabilidade da doença. Por fim, o prefeito Bruno Covas destaca que os números confirmam que o uso da máscara, adotado pela maioria, ajuda a proteger do coronavírus. Mais de 90% da população utilizando máscara, de acordo com o inquérito. Prevalência maior naqueles que não utilizam máscara do que comparado àqueles que utilizam máscara. Então, é possível afirmar que o uso da máscara, pela parte majoritária da população na cidade de São Paulo, tem colaborado para manter os índices estáveis de prevalência e de imunização na cidade de São Paulo. A pesquisa também confirmou dados das etapas anteriores que apontam a população mais pobre como a mais afetada. As políticas de enfrentamento da pandemia nas periferias já foram reforçadas pela Prefeitura. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Bom, e como disse aí, né, a população jovem aí que tem sido aí o maior veículo, né, de transmissão e por isso então o pedido de cuidado com isso. Bom, e ainda dentro disso que nós vamos fazer esse bloco bem pequeno, mas falando somente da Covid, né, dos desdobramentos e coisas que estão acontecendo, nós fomos ontem então, né, como diz, surpreendidos, né, com essa notícia do alimento contaminado lá na China tendo ido para lá aqui do Brasil. Vamos ouvir essa matéria.
no mesmo dia em que autoridades chinesas afirmaram ter encontrado partículas do novo coronavírus em asas de frango importadas do Brasil, a OMS atesta que o vírus não é transmissível por meio de alimentos. A cientista Maria Van Kerkhove, responsável pela Unidade de Enfermidades Emergentes da entidade, disse não acreditar nessa forma de transmissão e destacou que a China testou milhares de embalagens e encontrou o vírus em menos de 10. Também alertou que o novo coronavírus pode permanecer em superfícies por algum tempo, o que requer cuidados no manuseio das embalagens por parte dos funcionários do setor alimentício. Michael Ryan, diretor de situações de emergência sanitária da OMS, advertiu que não se deve exagerar nesse tipo de informação e que a alimentação é segura em relação à Covid-19, pois não há qualquer prova de que alimentos ou cadeias alimentares possam transmitir o vírus. E completou, abre aspas, a gente já tem medo o suficiente dessa pandemia. Fecha aspas. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. É um medo para lá de suficiente, pelo menos eu digo isso por mim, né? Porque sem vacina, o que nós podemos fazer é continuar o isolamento, as medidas protetivas, né, que nós estamos tomando aí, de higienização, enfim, é o que nós podemos fazer, é a nossa parte até então que chegue a vacina. E falando em vacina, a OMS diz que ainda não pode avaliar a vacina Sputnik. Vamos ouvir. Organização Mundial da Saúde afirmou na quinta-feira que não pode avaliar efeitos da vacina Sputnik V da Rússia por falta de informações. O soro contra a Covid-19, registrado na última terça-feira, ainda não teve os testes concluídos. Segundo o conselheiro sênior da OMS, Bruce Hayward, a entidade mantém conversas com autoridades russas para entender melhor como funcionará o imunizante. O conselheiro também informou que a vacina russa não figura entre as 9 incluídas no portfólio da COVAX. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, que participou do evento da OMS, afirmou que a vacina russa Sputnik V ainda é muito incipiente e que a parceria com a Universidade de Oxford ainda se mostra a melhor opção para o Brasil. Ainda na quinta-feira, a Rússia incluiu dados sobre a etapa intermediária de testes com a Sputnik V na plataforma internacional que registra experimentos com humanos. No dia do registro da vacina, apenas a primeira fase de testes, iniciados em 17 de junho com 38 pessoas, era informada como em andamento. Agora, as informações é que a segunda fase dos estudos foi finalizada em 3 de agosto. Não há conclusões sobre os resultados. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. É uma corrida realmente, né? Para tentar chegar sendo feito aí de uma forma que a gente pode dizer que nunca aconteceu, né? Tentar validar uma vacina num espaço tão curto de tempo devido às necessidades. E falando no Pazuello, ele explica as medidas de enfrentamento para essa pandemia. O ministro da Saúde usou a quinta-feira para explicar ações do governo federal no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Eduardo Pazuello falou à Organização Mundial da Saúde e também no Congresso Nacional para Deputados e Senadores. Na Comissão de Fiscalização das Ações do Governo, o ministro elencou as medidas tomadas pela União e destacou as possibilidades de vacina contra a doença. Segundo Pazuello, o Brasil está em parceria com as empresas que apresentam resultados mais promissores. De estruturação da Fiocruz para fabricação com a transferência da tecnologia para a Fiocruz. Essa é a mais promissora, mas a gente não deixa de estar atentos a todas as outras. Sim, nós estamos atentos à vacina russa e caso essa prospecção seja positiva, nós devemos também participar. É a orientação e diretriz minha que todas as vacinas se tornem uma prospecção positiva. O ministro foi cobrado por parlamentares sobre a falta de medicamentos para estados e municípios. Como o mundo enfrenta a pandemia, a compra de medicamentos virou uma corrida.
Por isso, gestores estaduais cobram ações mais efetivas do governo federal. Pazuello admitiu problemas, mas garantiu que o Ministério tem agido. Nós fizemos 2 requisições direto nas empresas, em cima de estoques ainda não vendidos, e, a partir daí, fizemos uma logística de distribuição. E fizemos a distribuição, então, dessas 3,4 milhões de doses por todo o Brasil. Então, isso aí já foi distribuído para evitar a falta de medicamentos, que chamamos hoje de kit intubação. Já na OMS, o ministro preferiu elencar as medidas do governo e falar sobre os recuperados da doença, sem citar as mais de 100 mil mortes pela Covid. Equipamos nosso sistema de saúde para responder à altura a essa pandemia, assegurando atenção médica e tratamento adequados a todos os que precisam. Estamos entre os líderes mundiais em pacientes recuperados, o que evidencia o acerto das ações do governo brasileiro em resposta à pandemia. Pelos dados da OMS, o Brasil ocupa o 2º lugar com o maior número de mortes pelo coronavírus e também de infectados pela doença em termos absolutos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Dá até para entender, né? O Pazuello querendo passar assim esse otimismo, então falando mais até do número de recuperados. E por outro lado, não fazer menção nenhuma ao número de vítimas, né, que nós já temos de óbitos com a Covid-19, fica complicado porque todos os meios estão divulgando e aí fica essa colocação, né, querendo dar a entender que ele não está ligando para isso, né? Mas eu da minha parte quero entender que ele tenta passar aí um sinal de otimismo para todas as pessoas, né? Não vejo assim uma maldade dele não ter dito isso ou mostrando qualquer insensibilidade a esta situação. Bom, e você que está nos acompanhando aqui pelo 104.9 da sua Rádio Santo Antônio FM, a rádio que promove o bem. Lembrando que nós já estamos ao vivo lá pelo Facebook. O Arnaldo já está cuidando disso, porque daqui a pouquinho nós temos a agenda cultural. Já tem gente chegando por lá, a Mara Silvana já está por lá, o Roberto Prado já mandou um bom dia também. Então o pessoal esperando o Buga Sax daqui a pouquinho, logo depois do Giro Esportivo. Para a gente fechar então essas notícias e informações com relação à Covid-19, nós vamos falar sobre o rastreamento que vem sendo feito e ele foi ampliado. Vamos então a esta última informação sobre a pandemia, sobre o Covid-19. A partir da próxima segunda-feira, o governo do estado de São Paulo vai ampliar para 120 municípios o rastreamento de pacientes com coronavírus e seus contatos. Segundo o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, a iniciativa vai agilizar e controlar os novos casos de Covid-19, uma estratégia já comprovada que é eficaz no combate à pandemia. Essa iniciativa também vai garantir muito maior agilidade, né, na identificação dos casos pela rede municipal de atenção básica e também ela está linkada às estratégias de vigilância sanitária de cada uma das cidades que participam desse programa. Portanto, o objetivo ele é promover o isolamento dos infectados e de pessoas que tiveram contatos com esses infectados de maneira rápida, para que você evite a circulação do vírus. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, afirma que o rastreamento ajuda a diagnosticar novos casos rapidamente, o que contribui para evitar casos graves. Isso provou ser bastante eficaz para a diminuição da progressão de doença em vários países, especialmente da Europa, e seguramente será um instrumento bastante importante para nós também aqui no estado de São Paulo. O objetivo, portanto, é diagnosticar de forma muito mais rápida esses infectados, bem como também todos os seus contactantes, ajudando no combate da pandemia. A medida é uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde. A testagem vai ser realizada pelas secretarias municipais de saúde a partir do momento em que uma pessoa é testada positivo para o coronavírus.
Serão testados contatos que tiveram proximidade com o infectado por mais de 15 minutos, como familiares, amigos e colegas de trabalho, dias antes da confirmação da doença. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Bom, e com isso nós vamos encerrando essa parte, esse giro de notícias, né, sobre agora a Covid, essa ampliação para os testes, enfim, tudo coisas que nós esperamos que possam ajudar e nos dar cada vez mais aí uma luz no fim do túnel. Agora são 9h41 e antes de nós irmos direto para a parte de esportes, nós vamos fechar a nossa parte de notícias com o Giro Internacional. Rádio França Internacional. Andréia Gomes Durão. Paris, 14 de agosto de 2020. Vamos aos destaques desta sexta-feira. O Ministério das Relações Exteriores iraniano classificou nesta sexta-feira como estupidez estratégica o acordo para normalizar as relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. A Turquia também acusou nesta sexta-feira os Emirados Árabes de trair a causa palestina ao aceitarem assinar o acordo com Israel, que deve ser firmado em 3 semanas em Washington. De acordo com os Emirados, em troca deste acordo, Israel concordou em pôr fim à continuação da anexação dos territórios palestinos, mas o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu não confirmou, citando um simples adiamento. Grande defensor da causa palestina, o presidente turco Recep Erdogan criticou os países árabes a quem acusa de não adotarem uma atitude suficientemente firme em relação a Israel. A diplomacia de Bielorrússia anunciou nesta sexta-feira que o país está pronto para um diálogo construtivo e objetivo com seus parceiros estrangeiros sobre todas as questões relacionadas ao curso dos eventos em Bielorrússia durante a campanha eleitoral e após sua conclusão. Uma resposta à repercussão internacional da repressão aos protestos que já deixaram 2 mortos e milhares de detidos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu nesta sexta-feira sanções contra aqueles que violam os valores democráticos e os direitos humanos em Bielorrússia, em um tweet publicado pouco antes de uma reunião de ministros da União Europeia. A Alemanha já declarou seu apoio à decisão. A Direção-Geral de Saúde da França apontou que os indicadores continuam a se deteriorar e que a transmissão do vírus é acentuada, mais particularmente entre os jovens. O aumento de casos entre 3 e 9 de agosto acontece principalmente entre pessoas de 15 a 44 anos, com alta de 46%. O Reino Unido declarou na noite desta quinta-feira que vai impor novamente a quarentena aos viajantes da França e da Holanda a partir das 4 horas deste sábado, devido ao aumento do número de casos de Covid-19 nos 2 países. A medida pode causar o retorno massivo de 500 mil turistas britânicos que atualmente estão de férias na França. O secretário francês para assuntos europeus, Clément Beaune, reagiu em sua conta no Twitter, afirmando que lamenta a decisão das autoridades britânicas e que isso conduzirá a uma medida de reciprocidade na esperança de um regresso à normalidade o mais rapidamente possível. De Paris, Andréia Gomes Durão, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. E com o Giro Internacional, nós terminamos assim essa parte do nosso Jornal da Manhã. Agora são 9h44. Acabou de pular o digital, 9h45. E a partir de agora é hora de esportes. Muitas informações do esporte, muita coisa que aconteceu aí, o Campeonato Brasileiro que teve continuidade, então tem muita informação. Então, para a gente não perder tempo, eu já vou trazer já o meu querido Israel Santos com informações para nós sobre o Campeonato Brasileiro.
Bom dia, Pierre Neto, bom dia para todo mundo que está ligadinho aqui no Jornal da Manhã, na Santo Antônio FM. Hoje é 14 de agosto, sexta-feira, início aí do final de semana, e nós vamos falar um pouquinho, Pierre, de Campeonato Brasileiro, porque ontem 3 jogos encerraram a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Às 19h15, o São Paulo, que não havia estreado ainda no Campeonato Brasileiro, porque no final de semana o São Paulo iria enfrentar o Goiás, mas teve aquela questão que 10 jogadores do Goiás testaram positivo para a Covid-19 e a partida acabou sendo adiada, então o São Paulo não havia estreado ainda e estreou ontem contra o Fortaleza no Morumbi e estreou bem. O São Paulo com um gol de Daniel Alves, aos 42 minutos do primeiro tempo, depois de um cruzamento, um belo cruzamento do Reinaldo na medida, o Daniel Alves ganhou do zagueiro, finalizou bem e garantiu a vitória do São Paulo por 1-0 para cima do Fortaleza. O São Paulo aí vencendo então a sua primeira partida, somando os seus 3 primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Às 19h30, o Santos, o meu Santos, Pierre. Alô, seu Ismael, meu pai, torcedor santista apaixonado, nós estamos passando por um momento difícil, hein? O Santos foi lá para Porto Alegre, enfrentar o Internacional e o Santos perdeu mais uma, não deu para o Santos de novo, O Internacional com gols de Guerreiro e Edenilson, um belo gol do Edenilson, saiu na cara do gol e um toquinho ali de cobertura, com classe, tirou o Vladimir e fez um belo gol. O Internacional venceu o meu Peixão por 2-0. E o Santos, que havia estreado com um empate, na primeira rodada, e o Santos perdeu ontem, e o Santos segue sem vencer na competição, Pierre? O Internacional tinha vencido já a primeira rodada, venceu de novo, então o Internacional segue aí com 100% de aproveitamento, 6 pontos em 6 pontos conquistados em 6 pontos disputados, E na última partida da noite, o Vasco, às 20 horas, jogando em casa, recebeu o Sport. O Vasco também não havia estreado ainda, porque a primeira partida, o que seria a primeira partida do Vasco foi adiada, então o Vasco também estreou no campeonato ontem. E o Vasco jogando em casa recebeu o Sport. O Sport que havia vencido o Ceará na primeira rodada, mas ontem não deu para o Sport, O Vasco levou a melhor e venceu com 2 gols do Felipe Bastos, Felipe Bastos fez 2 gols e garantiu aí os 3 primeiros pontos, os 3 primeiros pontos também do Vasco no Campeonato Brasileiro. Bom, Pierre, essas foram as informações, as notícias aí dos 3 jogos de ontem, os 3 jogos que encerraram a segunda rodada do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Brasileiro que volta, no final de semana aí, já com a terceira rodada no sábado e no domingo. Nós não temos amanhã o nosso programa, então amanhã nós não temos informações, mas nós voltamos, Pierre, na segunda-feira com mais informações, aí com todas as notícias do final de semana, quem ganhou, quem perdeu, será que o Santos ganha, será que o Santos ganha a primeira, enfim, Pierre? Quero desejar para você, Pierre, um ótimo final de semana, um forte abraço para você, Pierre, nós voltamos na segunda-feira e fique com Deus, Pierre, tchau, tchau, até mais. É isso aí, Israel. O seu Santos não tá bem, o meu São Paulo conseguiu estrear magrinho, Uma vitória de 1-0 aí, mas o importante é que os 3 pontos em casa eles foram conquistados, Em um momento aí de começo de campeonato, jogando em casa, ninguém pode desperdiçar. E por enquanto a sensação aí, tá por conta do Internacional, como você bem disse, 6 pontos disputados, ganhou os 6 pontos também, e se eu não me engano, no domingo o meu São Paulo vai enfrentar o Vasco, Vamos ver o que vai acontecer. E falando em Vasco, o Israel mandou aqui pra gente, ele já se despediu, mas ele já tinha mandado também um áudio aqui que eu quero colocar, que é com relação ao Flamengo, essa situação com o novo técnico. Vamos ouvir aqui essa reportagem do Israel Santos. Se a era Jorge Jesus terminou em alta no Flamengo com o título do Campeonato Carioca, o mesmo não pode se dizer do início da era Domenech no comando do rubro-negro. Foram 2 jogos e 2 derrotas, sendo a última considerada preocupante, para não dizer vergonhosa, na partida contra o Atlético Goianiense pelo placar de 3-0. O espanhol foi bastante criticado por ter feito mudanças na posição dos jogadores e até mesmo no esquema tático da equipe.
Após a partida, os jogadores e a comissão técnica fizeram uma reunião a portas fechadas e os atletas pediram mais prática para melhorar a compreensão antes das alterações serem executadas em jogos. Em entrevista, o técnico afirmou que não fez tantas mudanças assim e que há outros fatores que prejudicaram o desempenho da equipe dentro de campo. Nós começamos a jogar o primeiro jogo 4-4-2, mesma maneira Jorge Jesus. Quizás ou talvez fizemos pressão alta, bloque alto, mas jogamos com os mesmos jogadores, último jogo com Jorge Jesus, 4-4-2. Eu acho que jogamos bastante bem no primeiro tempo e podemos fazer mais goles no primeiro jogo. Mas hoje jogamos 4-3-3 primeiro tempo e 4-2-3-1 segundo tempo. Os jogadores precisam de tempo não para jogar com Dome como técnico, sino para estar melhor fisicamente, para jogar mais jogos e para volver a vencer mais. Parece que só o tempo dirá se o casamento entre Domenech e Flamengo trará felicidades à torcida. Agora o técnico e os jogadores terão uma nova oportunidade de se entenderem dentro de campo no sábado, às 19h30, diante do Coritiba. Da Rádio Santo Antônio, Israel Santos. Tá aí, então, né? Uma outra situação também, né? Vivendo, já saíram muitos memes, né? Por aí, depois da saída do Jorge Jesus e principalmente agora nesse início de campeonato, né? Com a perda aí desses primeiros jogos aí, né? Esses tropeços de início de campeonato aí que acontece. Mas vamos seguindo em frente aqui. Agora nós vamos falar da seleção feminina. Vamos lá. A seleção feminina sub-17 está na Granja Comari, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Mas para que a convocação e os treinamentos acontecessem, todo um trabalho foi desenvolvido e acompanhado durante o período de paralisação, como explica a técnica da seleção sub-17, Simone Jatobá. A gente fez um histórico, né, das 51 atletas passadas pela seleção sub-17, a parte mental, técnica, física e psicológica. Então a gente fez um histórico muito grande, analisando todas as atletas. Então a gente trabalhou muito em casa para que a gente pudesse retornar e colocar tudo em dia, como a gente está começando a fazer agora. Simone Jatobá enfatiza a importância desse período de treinamentos na Granja. Aparentemente não se tem torneios, né? Tem um sub-16 agora, no mês de outubro, e não vai ter mais competições para base. Então eu acredito que vai ser muito importante. Então esse período que nós vamos ter agora é um período de preparação, um período de conhecimento também, né, dos limites, porque são 28 dias de treinamentos e eu acho que vai ser muito importante para essa preparação para o sul-americano. A seleção feminina sub-17 fica na Granja Comari até o dia 9 de setembro. E durante todo esse período, rigorosos protocolos de segurança serão aplicados. A agência Rádio Web com informações da seleção feminina sub-17, Daniele Esperon. Torcida e seleção gigantes por natureza. É isso aí, é gigante mesmo, gigante por natureza. Seleção, futebol, é sempre tudo muito bom, é sempre tudo muito gostoso. Bom, nós estamos aqui, deixa eu só ver aqui que acabou de chegar. Só avisar vocês também que no final do programa nós temos aí a participação do bispo diocesano. Nós temos um áudio aqui depois para colocarmos para vocês, então vocês continuem ligadinhos. Para nós fecharmos então o nosso giro esportivo de hoje e depois sairmos para um apoio cultural e voltarmos com a agenda cultural com o Buga Sax aqui que vai se apresentar e você poderá acompanhá-lo pela página da Rádio Santo Antônio FM, pelo Facebook. Se você ainda não está lá, você pode ir para lá para curtir. Mas vamos fechar então o nosso giro esportivo agora falando de Fórmula 1. Sexta etapa do Mundial de Fórmula 1 será disputada neste fim de semana. A largada para o Grande Prêmio da Espanha, no circuito da Catalunha, está marcada para 10h10 da manhã de domingo, no horário de Brasília. Destaque para a volta do mexicano Sérgio Pérez, da Racing Point, que está recuperado da Covid-19. Por conta da necessidade de ficar em isolamento,
Ele foi substituído nas 2 últimas provas pelo alemão Nico Hülkenberg. Expectativa também pelo comportamento dos carros e dos pilotos da Mercedes. Eles sofreram com o desgaste dos pneus nas corridas na Inglaterra e não gostaram do que aconteceu. Além disso, Valtteri Bottas reclamou da estratégia da equipe no último GP, que teria sido determinante para que ele terminasse em terceiro, mesmo depois de largar na pole, e para que a vitória ficasse com a Red Bull, de Max Verstappen. Sem falar em Lewis Hamilton, que segue a 4 vitórias do recorde de Michael Schumacher, e sabe que essa temporada será mais curta. Por outro lado, apesar do segundo lugar no fim de semana passado, o inglês lidera o Mundial com folga, 107 pontos contra 77 de Verstappen. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Bom, então temos aí a Fórmula 1, né, que continua e também de uma forma totalmente diferente, né, com os grandes prêmios acontecendo aí muitas vezes na mesma pista, né? O que é problema numa semana não é na outra, enfim, emoções diferentes também num ano tão diferente como está sendo esse. Bom, gente, com isso nós encerramos então o nosso giro esportivo. Nós vamos sair aí para um intervalo de apoio cultural e voltaremos em seguida com a agenda cultural, recebendo então nosso querido Buga Sax, que tem muito som bonito para nós começarmos bem o nosso final de semana, né? A nossa sexta-feira, que também está só começando. Agora são 9h58. Bom, eu vou deixar agora com o meu querido Arnaldo, que está lá nos nossos estúdios na Rádio Santo Antônio FM, para que ele possa, então, entrar já com o nosso apoio cultural, enquanto nós nos preparamos aqui para que nós possamos nos preparar aqui para receber o Buga Sax na agenda cultural. Vamos então para um intervalo de apoio cultural e daqui a pouco eu volto. Jornal da Manhã. 104,9 FM. Apoio Cultural. A Faculdade São Lucas está com matrículas abertas. Venha fazer administração, direito, enfermagem.
Santo Antônio FM. A pandemia do coronavírus mudou muita coisa. E uma delas foi a data das eleições municipais. O Congresso transferiu o primeiro turno para o dia 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. Mas, se a sua cidade ainda estiver passando pelo pico da epidemia, não se preocupe. A lei permite datas diferentes nesses locais até o fim do ano. Eleições 2020, uma parceria Rádio Senado. A Santo Antônio FM está com uma campanha muito legal, que se chama Ajude o Pequeno. E o que é o Ajude o Pequeno? É uma campanha para você que vende hot dog, churrasquinho, bolo de pote, você que se enquadra como pequeno e microempreendedor e que sofre com os efeitos da pandemia. Primeiro, você vai enviar pelo direct no Instagram oficial da rádio, o @SAFMoficial, o nome e a foto do seu estabelecimento. Tire uma foto do seu cardápio ou menu de serviços junto com o telefone de contato. O pessoal da rádio vai entrar em contato com você caso esteja dentro dos requisitos de pequeno e microempreendedor. Vamos te dar uma forcinha, divulgando a sua empresa em nossa programação sem custo algum. Sem custo algum. De graça, na faixa. Queremos te ajudar em um dos momentos mais difíceis da nossa história. Conte com a gente. Conte com a Santo Antônio FM, a rádio que promove o bem. Quem vive pela paz não vive a violência. Quem vive pela paz vive amor em consciência. Viva longe da briga, meu irmão. Viva a paz com amor no coração. Se alguém te chamar pra porrada, conte até 10 e saia que é cilada. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. No meio de tantas notícias difíceis, já faz tempo que você não escuta a minha voz. Tanto que você nem me reconheceu, né? Aqui quem fala é a Esperança. Eu sei, olhando em volta, pode parecer que eu estive meio ausente. De uma semana para outra, a rotina do mundo inteiro mudou. O escritório virou a sala, a rua virou a varanda, os encontros viraram telas, os abraços... Bom, esses estão suspensos por um tempo. Eu vim te lembrar de cuidar do corpo, da mente e da alma. Entre a pandemia e a quarentena, é impossível evitar sentimentos como o medo, a preocupação, a tensão e o nervosismo. Eu sei que é difícil ser positivo nessas horas. Por isso, eu vim aqui te dar um conselho. Tente buscar o equilíbrio possível. Tá tudo bem sentir medo. A gente nunca passou por isso antes. Tá tudo bem ficar nervoso. É difícil prever o que vai acontecer no futuro. Então, até lá, tente cuidar da sua saúde, dormir direito. Lembre-se de tomar sol. Tente estabelecer rotinas, manter seus tratamentos. Tente ajudar quem precisa. E olha, não tenha vergonha de pedir ajuda quando precisar. Mas não se esqueça que cuidar de todo mundo inclui cuidar de si. Nós vamos errar, mas também vamos acertar. Vamos seguir juntos, em frente, cuidando uns dos outros. Não vai ser simples, mas vai passar. Acredita em mim, vai passar. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca, a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Ministério da Saúde e Governo Federal. Rádio Santo Antônio FM, ZYU 966, 104,9 MHz. Estúdio Praça Santo Antônio 36, Caçapava, São Paulo. Esse é o Rafa, ele é publicitário. A Bruna trabalha com telemarketing. O Júlio e a Cris são estudantes. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Ligue 0800 888 6262.
Notícias, entrevistas e ações que promovem o bem. Jornal da Manhã. 104,9. Um show de rádio. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, na Santo Antônio FM. Jornal da Manhã. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Santo Antônio FM. Agora na Santo Antônio FM tem Agenda Cultural com Pierre Neto. Oi, estamos chegando, estamos de volta aqui na Santo Antônio FM, a rádio que promove o bem, e agora com a nossa Agenda Cultural, né? E hoje, estreando de forma diferente, já que nós estamos juntos aí desde as 8h15, né, fazendo o Jornal da Manhã. Então hoje eu não tive o prazer de ser chamado pelo Arnaldo Neto, que sempre me dá um bom dia, mas ele já me deu um bom dia fora do ar. E então nós estamos aqui agora para a Agenda Cultural, e daqui a pouquinho então nós temos o Buga Sax aqui com a gente. E ele estava lá preparando tudo, e para que vocês entendam um pouco essa mecânica, né? Durante o jornal eu tenho o comando aqui do Estúdio 8, e a hora que nós chegamos na Agenda Cultural, ou quando nós temos um convidado lá no nosso estúdio principal, lá na Praça Santo Antônio, né, em frente ao Santuário Santo Antônio de Pádua, aí então o controle todo da transmissão fica lá no nosso estúdio principal, e agora, por exemplo, é o Arnaldo Neto que comanda tudo de lá. Depois esse comando volta para cá, para o Estúdio 8, quando nós vamos receber então o professor Adams, que na verdade ainda daqui a pouco o Arnaldo me confirma aqui na nossa mensagem, né, que ele estará conosco hoje, né? Eu já estou anunciando aí, já prevendo o professor Adams comigo daqui a pouquinho. Bom, como nós estamos falando em agenda cultural, antes de eu dar um bom dia para o nosso convidado, deixa eu ver aqui também, nós ainda não estamos com a imagem dele aqui no Facebook, eu estou acompanhando aqui, deixa eu ver se daqui a pouquinho eu já tenho, se já entra aqui para eu poder falar para vocês, não, eu ainda não estou, daqui a pouco o Arnaldo também explica isso para a gente, se nós vamos ter. E queria aproveitar e mandar um abraço para a Marli Dias, que está nos acompanhando, já mandou um oi pelo Facebook também para nós. Bom, no início do nosso Jornal da Manhã de hoje, eu peguei uma informação no Ovale e falei para vocês de um espetáculo que acontecerá em São José dos Campos,
neste domingo, que será um show, né? Uma experiência diferente, que será um show, drive-in show, com os músicos do Queen Experience in Concert. Então eles estarão se apresentando em São José dos Campos. Então, por conta disso, o show será no estilo drive-in, sem que ninguém saia do carro, com todos os protocolos de segurança, e estão todos convidados. Porque eu estou voltando nesse assunto com vocês, exatamente por isso, porque eu dei uma informação aqui e depois eu fui procurar e conferir. Eu disse a vocês que o evento aconteceria no Center Valley Shopping. Não será no Center Valley Shopping. O evento acontecerá na ADC Paraíba, em São José dos Campos, que é um estádio, né, uma arena multiuso, e será lá então. Então, eu recomendo você que pretende ir, que gostou da dica para poder ir prestigiar, curtir esse show, você que está com saudades de um show ao vivo, que você entre no site para você poder ver. Os ingressos poderão ser adquiridos no site www.ingresso10.com.br, também no Center Valley Shopping, no Moá Açaí Shopping, na Panificadora Ponto Brasil Novo, também na Imperatriz Luxos e no Chão e Brasa. Então tá aí os locais para você ver direitinho onde você pode adquirir o seu ingresso, né, o seu convite, e também através da internet. Então, agora, batendo aqui, não será no Center Valley Shopping, como eu havia anunciado lá no início do jornal, e sim na ADC Paraíba, em São José dos Campos. Acontece neste domingo, dia 16. Então, essa super experiência, um show, um drive-in show, né, com os músicos da banda Queen Experience in Concert. Vai ser muito legal, porque esse pessoal é muito bacana. Bom, agora já estou com imagem aqui, já estou vendo o meu amigo Buga Sax lá, sentadinho, preparado já. Eu acho que ele já está me ouvindo também, então eu já vou dar um bom dia para ele aqui. Bom dia, meu querido Buga, como é que está? E antes de mais nada, um prazer, Buga, receber você aqui na nossa agenda cultural, nessa sexta-feira de manhã, para que a gente possa começar bem a nossa sexta com música boa e conhecendo um pouco mais de você. Seja muito bem-vindo, bom dia mais uma vez. Opa, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês aqui. Satisfação imensa de estar aqui com vocês aqui. Um bom dia aí, bom dia para todos os ouvintes aí. E é como você falou, né? Uma música boa, ela anima o nosso dia, né? Estamos aqui, preparados aqui com muita coisa boa aqui. Que legal, e é assim mesmo. Música é sempre bom em momentos como esse, né? Que nós estamos passando. A música alegra o coração, ela traz paz ao coração, e isso é muito bom. Mas antes da gente começar abusando de você, Buga, vamos saber um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória até os dias de hoje aí, da sua trajetória profissional. Como você chegou, como que o sax chegou na sua vida, como nasceu o Buga Sax. Conte um pouquinho pra gente. Sim, na verdade, há algum tempo atrás, eu não posso falar muito a minha idade, porque senão vai ficar meio estranho, né? Não, vamos deixar isso de lado, então. Eu também não ligo de falar a minha, então fica tranquilo. Vamos pensar que eu tô ficando velho. Mas há algum tempinho atrás, eu comecei na música, na verdade, com um cavaquinho, né? Eu tocava uns pagodes da vida aí, e eu ganhei um cavaquinho de presente do meu pai, e assim a música entrou na minha vida, né? Que eu não era muito bom no futebol, segundo o meu pai, eu me achava o melhor, mas o meu pai sempre achou que eu era mais ou menos, né? Aí ele pegou e falou assim, olha, você, sua irmã, vocês gostam de ouvir bastante música, né? Então eu pensei num presente pra você de aniversário, eu vou te dar um cavaquinho. Eu ganhei esse cavaquinho e eu comecei a aprender e comecei a conhecer várias pessoas, né? A gente até chegou a ter um grupo na época, era o grupo Ultrapasso, né? Aqui na cidade, a gente tocou em vários lugares aqui, no Vale do Paraíba todo. Aí eu sei que o sax ele veio entrar bem tarde na minha trajetória, porque geralmente as pessoas que começam com instrumento de sopro, eles começam com 8, 9 anos de idade e já estão ingressando nesse caminho. E eu com 12 anos eu comecei no cavaquinho, né? E cavaquinho, daí fui pegando algumas coisas de violão, aprendendo também. E o tempo foi passando, daí eu acabei deixando um pouco de lado o samba e o pagode. Aí vim participar num projeto da igreja, né, com alguns irmãos. E quando eu cheguei no grupo de oração, o cavaquinho já não servia mais. Daí eu comecei a tocar o violão no grupo de oração.
Só que eu olhei e tinha mais 2 violão já tocando. E eu falei, puxa vida, preciso de algo diferente, né? Aprendi a tocar o teclado também para poder nesse tempinho todo. Vou adiantar um pouquinho porque o tempo é curto. Aprendi a tocar um teclado, daí mudou, ficou legal, ficou bacana. Aí teve um dia que teve um casamento lá na paróquia Menino Jesus. E eu tava ajudando a cuidar do som da igreja lá. Aí o rapaz chegou com essa joia, né? Que pra mim foi uma joia que entrou na minha vida, foi o saxofone. Porque eu sempre tive vontade de cantar e eu não conseguia cantar, porque a minha voz, vocês podem ter uma noção aí, tá ficando legal, porque o Arnaldo tá dando um trato ali, né? Mas eu não conseguia cantar. E eu vi o rapaz tocando a música num casamento com um saxofone, foi até um desse mesmo, um saxofone alto, e eu fiquei olhando aquilo e eu me apaixonei pelo instrumento, pelo som do instrumento, né? Aí, de uns 10 anos pra cá, vamos jogar aí uns 12 anos aí, pra cá eu venho estudando. Então eu comecei um pouco já com a idade mais avançada pra poder estudar o saxofone. Só que, né, igual eu sempre falo pras pessoas, né, a gente, quando pega com gosto, acontece, né? Eu já tinha uma noção de tempo, já tinha uma noção de velocidade da música, de ritmo, né? Facilitou bem a minha vida com o saxofone, mas é um instrumento que hoje, se me perguntar qual é o instrumento que eu toco, meu nome já está dizendo, né? Buga Sax. Buga Sax. Muito legal isso daí. Bom, mas por essa trajetória a gente já pode até dizer que o Buga, ele é um multi-instrumentista, porque passaram vários instrumentos por você e você foi se dando bem em todos, foi se adaptando até, como você mesmo disse, encontrar essa joia que é o sax hoje para você e que você está muito bem. Bom, ao longo aqui da nossa agenda cultural a gente vai conversando, eu vou fazendo mais perguntas para você, mas vamos então ouvir o Buga Sax. O que você trouxe para a gente começar bem a nossa sexta-feira aí musical? Eu preparei aqui um repertório bem bacana, com músicas, né, mescladas do trabalho que eu estou trazendo agora, um projeto instrumental para a cidade de Caçapava aqui com o saxofone. E eu estou trazendo aqui algumas músicas aqui que marcaram a história. Dica boa e conhecendo um pouco mais de você. Seja muito bem-vindo, bom dia mais uma vez. Opa, eu que agradeço. Entrou algo aqui. Pode ir? Eu vou tocar uma canção aqui que ficou marcada. Muitas pessoas se apaixonaram com essa canção.
Muito bom. Deu uma falhada até na minha voz aqui, eu tive que cortar rapidinho aqui o microfone, mas já voltei. Eu acho que eu fiquei, como que a gente pode dizer, inebriado pelo som, pela música. Obrigado. Então, na hora que eu voltei pro microfone, quase que minha voz não sai, Buga. Eu tive que fechar rapidinho aqui e dar aquela acertada aqui para poder voltar. Mas muito bacana, muito bonito. Legal. Bom, eu estou te acompanhando aqui, vendo a sua elegância aí no nosso estúdio, com essa camisa de manga comprida azul, você está muito bem aí, né? Agora, eu também estou vendo à sua frente aí um outro instrumento. Sim. Ó, esse daqui, ó, vou mostrar nessa câmera que tá mais perto aqui, ó. Esse é um saxofone alto. Esse sax aqui. Aí tem esse outro que está aqui, que é um sax soprano. É um sax soprano. É um saxofone também, só que ele tem um timbre um pouco mais aveludado, um timbre um pouco mais, como eu vou dizer para você, mais agudo, né? Que o saxofone, na verdade, ele tem uma família muito grande. Assim como a voz, né? A gente tem o sopranino, soprano, é o alto, tenor, barítono e assim vai embora. O saxofone é assim também. Até teve eu fui fazer uma aula com um grande amigo meu. Ele deve estar ouvindo a gente também lá em São José dos Campos, que é o Marquinho Sax. Ele fez parte da banda Vida Reluz, né, da Igreja Católica, muita gente conhece ele. Hoje ele tem um trabalho também instrumental. E eu fui fazer uma aula com ele falou pra mim que até hoje o instrumento que mais se aproxima da voz é o saxofone. Né? Por isso que já tem até a linha dele já é bem próximo da voz. É o sopranino, soprano, daí vem o sax alto, sax tenor, sax barítono, sax baixo. E é assim que funciona. Olha que legal. Eu tô vendo ele aí na sua mão, né? O segundo instrumento, né? O Sim. segundo saxofone. E me chama bastante atenção, assim, gosto de música, a gente brinca entre os amigos, canta, toca alguma coisa. Sim. Agora, se aparecesse para mim esse instrumento que está na sua mão agora, né, o segundo sax aí, e alguém me perguntasse assim de bate-pronto, Sim. eu jamais, eu acho que eu chamaria por um sax, eu ia falar que era um clarinete, alguma coisa do tipo, até pelo jeito. A gente tem essa coisa na cabeça do formato do saxofone, que ele tem que ter, né? Parece a letra J, né? O jeitão dele lá. Então, né? Quando a gente vê um assim, eu até falei, poxa, eu achei que você ia apresentar de uma outra forma e se apresenta como um sax. Sim. Muito interessante isso, viu? Eu fui tocar em uma recepção de festa em Taubaté, de um casamento. Aí teve um rapaz lá que ele chegou, depois eu fui pesquisar pra ver. Ele falou assim, rapaz, eu acho lindo você tocando um saxofone, mas quando você pega o cone inglês, nossa, fica coisa de louco. Eu falei, nossa, cone inglês, eu nunca tinha visto isso não. Tá vendo? Todo mundo aprendendo, todo mundo aprendendo. Bom, já que nós aprendemos essa nova e vimos esses dois instrumentos aí com você, sim, fique à vontade para tocar em qual deles você quiser, porque como você preparou as suas músicas aí, sim, então eu não quero fazer nada de improviso para que não atrapalhe a sua apresentação, Buga. Então, sim, o que nós vamos ouvir? Esse saxofone aqui, eu não vou fazer essa música porque eu não preparei ela aqui, mas esse saxofone, ele ficou bem conhecido pelo Kennedy, né? O Kennedy, ele tocou bastante esse saxofone. Quando ele apareceu na TV, que apareceu no Brasil, foi com um saxofone soprano, né? Que ele fazia a música, um tema mais ou menos assim, né? Vou fazer uma capela aqui, ó. Mais ou menos isso. Muito bom. Tocou em muitas formaturas de muitas pessoas. Eu vou tocar aqui um clássico aqui agora, que, nossa, essa música eu acho ela muito linda, né? E essa música mesmo eu queria oferecer até pro meu pai que tá ouvindo, que ele sempre pede para eu tocar essa música aqui. É uma música... aliás, né, desculpa eu te atrapalhar, sim, eu te atropelar, não querendo parecer aí um outro apresentador, que não deixa o convidado falar. Não, pode ficar à vontade. Assim, você, na verdade, tem que fazer mesmo a música e oferecer para o seu pai e agradecer.
Sim. Porque se nós não ganhamos aí um jogador de futebol médio, nós ganhamos um ótimo músico, né? Então, seu pai tem muito a ver com isso, então, né? Tem sim. Ele que mudou a direção, né? Aí essa música, ela fez muito sucesso na voz, tem muita gente, né? Eu não sei, eu pelo menos cheguei até a ouvir, a conhecer na televisão. É a Ângela Rorô, ela cantou muito essa música aqui. Eu vou tocar aqui pra vocês agora, que é uma música muito bonita. Vamos lá então, Buga Sax na nossa agenda cultural. Estava esperando as palmas que o Arnaldo ia colocar para você, para lá de merecidas, Curta. Obrigado. Muito bacana mesmo. Deixa eu ver quem mais já está por aqui pela nossa página do Facebook, curtindo você. A Joseli Paula está por aqui também, te ouvindo também, já mandou um bom dia. Todo mundo que gosta de boa música. Toda sexta-feira as pessoas sabem que na nossa agenda cultural nós temos sempre um grande artista ou de Caçapava ou da nossa região se apresentando ao vivo aqui dentro da agenda cultural, que eu não canso de dizer, foi uma excelente ideia do nosso querido Arnaldo Neto, né, pensando nisso e dando essa, não posso nem dizer essa oportunidade, mas trazendo à luz do público os artistas, né,
de ótima categoria que nós temos em Caçapava. Eu costumo dizer que Caçapava é um celeiro de música. Você disse pra gente, Buga, que então você está com esses instrumentos há cerca de 10 anos que você está. E com relação à idade, Buga, não se preocupa não, nós somos jovens há mais tempo. É só esse o detalhe. Nós somos jovens há mais tempo, então é por isso. Então você está aí 10 anos, então você passou por violão, teclado... Cavaquinho... Banjo... Rapaz, não, é multi-instrumentista mesmo, viu, Arnaldo? Olha só. Toquei pouco de contrabaixo também, só o básico também, mas... Rapaz do céu. Geralmente... Ainda hoje brinca com os outros instrumentos também? Ainda toca ou agora está mais focado com sax? Em casa eu tenho um teclado lá que geralmente a maioria do... Tem alguns playbacks que eu uso em casamento que a maioria sou eu mesmo que crio no teclado. Né, mas a parte de tocar mesmo é só o saxofone. Eu tenho um sax tenor em casa também, que eu ia trazer, só que daí ia ser até bom eu ter trazido para poder apresentar para as pessoas. Mas ele é um pouco maior do que o sax alto e ele tem uma curva em cima. Eu ia trazer, tinha até preparado, acho que umas 2 músicas lá com ele para fazer hoje também aqui, só que eu saí correndo, falei, não, vou deixar o tenor, vou levar só o alto e soprano só, mas deixa para uma próxima. Então é isso que eu ia falar para você. O fato de você não estar com ele agora não tem problema algum, porque daqui a pouquinho a gente refaz o convite para trazer você de novo aqui, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando aqui vão gostar de ouvi-lo mais de uma vez aqui na sexta-feira dentro da Agenda Cultural. Outro amigo aqui que está te mandando um abraço e desejando muito sucesso ao meu querido é o... Deixa eu pegar aqui, chegar mais pertinho aqui. É o Helder Antônio Garcia também te mandando um abraço aqui, curtindo você na nossa página da Rádio Santo Antônio FM. Então, o pessoal todo aqui chegando para uma boa música. Bom, Helder, vamos tocar mais um pouco aí, porque nós estamos aqui para ouvir você e as pessoas já estão me ouvindo falar desde as 8h15 da manhã. Então, vamos ouvir música. Sim, eu vou tocar uma música aqui agora também aqui, que é bem bacana já num outro segmento também, né? Que é uma música gospel, né? Vamos lá.
Opa! Nós estamos aqui de volta mais. Agora sim o aplauso. Essa é a grande recompensa do artista, o aplauso do público, né, pelo seu trabalho, que está muito bonito. Eu queria aproveitar aqui também, dar um oi aqui para o amigo João Gilberto, que também entrou aqui na nossa página aqui para acompanhar você. Um abraço ao João Gilberto. Inclusive me fez um convite esses dias para o Facebook, um desses desafios, e eu não consegui ainda atendê-lo. Mas vamos ver lá, João. Estamos numa semana diferente, um pouco corrida, que como os nossos ouvintes já estão acompanhando, os nossos queridos ouvintes, né? Desde esta terça-feira eu estou substituindo o Arnaldo Neto no jornal, portanto, desde as 8 horas e 15 minutos eu estou junto com vocês já, porque o Arnaldo, por força da legislação eleitoral, não pode mais se comunicar através dos microfones aqui da rádio. E isso vai até a eleição em novembro. Então, eu que estarei aqui com vocês, Pierre Neto. Então, a gente está se adaptando, né? Para quem vinha, imagina, né, Buga? Eu vinha às sextas-feiras para receber os convidados. E agora também temos o jornal, que, aliás, tem muito bom, né? Tá muito gostoso fazer isso, esse contato todas as manhãs com os nossos ouvintes. Mas, Buga, vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho. Então, hoje, é claro que nós estamos numa situação diferente, né? Não tem como ser de outra forma por conta da pandemia. Então, o próprio trabalho, com relação até casamentos e outros eventos, né? Mas as suas apresentações são normalmente feitas como, para quem, né? E depois também a gente vai falar como é que as pessoas te acham. Mas agora para você falar um pouco das suas apresentações. Então, eu estava fazendo bastante casamento, né, nas paróquias, casamentos nas igrejas evangélicas, de outras denominações também. E eu estava fazendo também horários de almoço, jantar, recepção de festa, como diz o ditado do meu pai, até no velório, se precisar tocar, a gente está à disposição para poder estar tocando, né? Mas depois dessa pandemia toda aí, eu estou fazendo um projeto agora em casa, que é com as redes sociais. Então eu estou com o Instagram funcionando e eu estou fazendo umas lives à terça-feira à noite no Facebook. No meu Facebook lá. Tem umas lives lá pra gente tá matando saudade e também não ficar enferrujando, né? E tem uns projetos novos também, tem um CD gospel também que eu tô fazendo, tá quase pronto já também. Mas eu acho que vai ficar um pouquinho mais pra frente o CD, porque tá faltando alguns detalhes lá ainda. Ah, tá ok. Bom, olha aqui, mais gente mandando abraço para você. O Sebastião da Silva Filho também está aqui, prestigiando aí a sua apresentação. Bom, todo mundo se reinventando nesse tempo de pandemia e não tenha dúvida que a internet tem sido aí um forte aliado para os artistas, né, nas suas lives aí, podendo trazer o seu trabalho de forma que, mostrando, né, estou aqui, estamos vivos e estamos trabalhando. Buga, mas eu acho que você não falou o horário que você faz as suas lives na terça-feira no Facebook. Conte isso pra gente. Então, eu tô com o Facebook lá, é Buga Silva, que não aceitou o sax lá, daí tem embaixo o sax. Mas eu faço as lives geralmente a partir das 7h30 da noite, eu tô já ao vivo ali com o pessoal, trocando ideia, conversando, matando curiosidades das pessoas e tocando umas músicas boas lá também, atendendo pedidos também, né? O pessoal tem tido bastante visualização, a gente conversa bastante durante a live também, toco, a pessoa, eu queria ouvir tal música, né? Até tem uma música que eu preparei aqui, que eu toquei em um evento na escola lá na Vila Menino Jesus, e eu toquei essa música aqui e as professoras se juntaram lá todas na frente para dançar e para ouvir a música, porque lembrou elas lá na infância delas lá, né, e tal. Então é bem bacana isso, que o repertório que eu tenho montado, até o que eu trouxe hoje, é mais aquilo que as pessoas têm pedido para ouvir, né, que hoje em dia a gente, música boa, tem muita música boa, a gente ouve muita coisa, mas músicas que marcam as histórias das pessoas, é até mais interessante a gente estar ouvindo, a gente estar tocando, porque toca o coração, o sentimento da pessoa, né, a música é um sentimento, né.
Não tenha dúvida, viu? E olha só, mais gente te mandando abraço, falando que a música tá ótima, que tá excelente. A gente está recebendo aqui do Roberto Prado, do Mário da Luz. O Mário da Luz ontem, inclusive, esteve comigo na minha conversa informal, também uma live que eu faço pelo Instagram. O Mário ontem falando de cultura, contando do Saci. E eu já queria aproveitar aqui, né, mandando um abraço pro Mário, dizer para as pessoas que nos acompanharam na live que o Mário vai voltar numa outra live comigo só para contar histórias, hein? Vamos ficar atentos aí, que história é sempre bom, né, Buga? Fala a verdade. Bom, a história é o que marca a vida da gente, né? E tem muita história, tem muito caos bom também, né, que a gente acaba ouvindo, né? É o que eu falo, né? Da região que nós estamos, né, aqui no Vale do Paraíba, caos é sempre bom. Olha só quem tá te mandando abraço também aqui, o Wesley Chaves, a Nena Peixoto, a Paula Inês Souza, também toda essa turma curtindo você aqui na nossa página do Facebook. Legal. E mandando abraço para vocês e gostando muito aí do som que você está fazendo para nós. Obrigado. Bom, então aí vocês já sabem então que o Buga Sax, ele é um multi-instrumentista, começou no futebol, mas o pai dele deu uma dica melhor, que era melhor ele tocar um instrumento que ele ia se dar bem, e ele acreditou mesmo nisso, foi na dica do pai. Hoje nós temos aí um grande saxofonista aí que está dando um show aqui para nós nessa sexta-feira pela manhã. Então, vamos ouvir mais um pouco de Buga Sax. Vamos lá. Essa aqui marcou também a vida de muita gente. Eu lembro que se eu posso fazer um reparinho rápido aqui, muita gente vai se identificar com essa canção por causa de um quadro que ficava na parede, né? Ó, pra você ver a dica aí, vê pra você ver aí. Opa, vamos ouvir então. Buga Sax na agenda cultural dessa sexta-feira, para você começar muito bem o seu final de semana.
Muito bom! Muito bom mesmo, que delícia! Aplausos para o meu querido Guga Sax. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço para a dona Arlete, que acabou de ligar aí na rádio, conversou agora com o Arnaldo. Ela está adorando a sua apresentação, Guga. Está muito gostoso. Está uma delícia para essa sexta-feira de manhã. Também estou aqui, que acabou de entrar também na nossa página, está curtindo, o meu querido amigo Casalberto. O Carlos Alberto está ouvindo e assistindo, está gostando muito também, mandando um abraço. Ontem o Carlinhos esteve com o nosso querido Arnaldo Neto, eles se encontraram lá no mercado e a gente aproveita para agradecer mais uma vez essa grande audiência dos nossos amigos lá no mercado municipal. Mas tá aí então, dona Arlete, um abração, obrigado, que bom que a senhora está gostando. Toda sexta-feira temos bons músicos e boa música, como hoje o nosso querido Guga Sax aqui conosco, dando esse show e animando o início do nosso final de semana com uma apresentação aí da maior qualidade. Guga, vamos conversar mais um pouquinho, vamos falar aí desse CD que você comentou, que esse projeto está quase pronto, esse CD? Sim, é um CD instrumental que eu andei pensando, andei orando bastante também, e eu separei lá, acho que são, deixa eu ver aqui, eu acho que eu devo ter aqui para fazer alguma coisa aqui. Eu tenho, acho que são 6 ou 7 músicas que marcaram a vida também de alguns irmãos também, que caminham também na igreja, independente da religião, né? E, por exemplo, né, uma canção que todos conhecem, né, o Porquê Ele Vive. É uma canção que muita gente foi tocada com essa canção, muita gente gosta de ouvir. E eu tava nesse tempo agora de pandemia e eu tava pensando comigo ali e falei, puxa vida, eu precisava fazer alguma coisa para poder a pessoa ficar em casa, não parar de ouvir uma música boa, de qualidade, e também se lembrar, né? Porque eu aprendi uma coisa com uma amiga minha psicóloga, que ela falou para mim assim, falou assim, Guga, olha, toda vez que você acordar, você escuta uma música que você gosta de ouvir, e essa música ela vai te levantar o astral pro dia inteiro, né? Igual esse programa, né? No final de semana, sexta-feira, chegando no final de semana, você escuta uma música boa, um bate-papo legal, uma conversa boa, a sua sexta-feira já começa num outro nível, né? Já começa a mudar o ambiente da sua casa, até como se diz assim, a nossa vida fica até mais alegre. E esse CD, ele surgiu para isso, nessa ideia, de que tem muita gente que gosta de fazer limpar a casa e cantando uns hinos, cantando umas canções religiosas. E teve um dia que eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, né, no caso, e ela tava cantando uma música, e ela falou assim, nossa, essa música aqui, a sua avó gostava muito, nossa, há quanto tempo. Ela foi lá atrás, lembrou da infância dela, quando ela via a mãe dela fazendo aquilo ali, fazendo um trabalho em casa, e ouvindo aquelas canções. E na hora que ela falou, já veio à minha cabeça já, eu falei, puxa vida, vou fazer algo assim para poder as pessoas estarem em casa e se recordar de coisas boas e também alegrar o próprio coração também, né? E eu tenho aqui, são 6 músicas que eu tenho aqui, que eu trouxe hoje, que já estão prontas, já os playbacks, agora só falta eu colocar o saxofone tudinho certinho e acertar os pequenos detalhes aí. Eu creio que na próxima oportunidade que eu vier aqui, a gente já vem até para divulgar também esse trabalho, né? Que bacana, muito bom. Então, olha, promessas já, hein? Na próxima vinda tem o outro sax que você não trouxe. Olha. E também que você já vai trazer, então, algumas dessas músicas aí do CD que já estão aí com as bases prontas e você agora vai colocar o sax para você poder fazer aqui pra gente na agenda cultural, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito, que já estão gostando hoje e vão continuar gostando, porque boa música, como você diz, alegra e é muito legal de começar o dia com música boa. Isso é bem bacana. Então, falando em música boa, vamos ouvir outra música? Eu vou tocar essa Porque Ele Vive aqui, que já isso aqui é coisa que só na Rádio Santo Antônio que você consegue, hein? Vou tocar. Será inédita, então. Essa é inédita, exclusividade aqui, eu vou fazer aqui e espero que vocês gostem, hein? Ah, mas tenho certeza que sim. Olha só, Arnaldo, estamos aí, hein? Que música inédita.
Muito legal, hein? Gente, que coisa gostosa, que coisa boa. Música é terapia. O Roberto fez pedido de música, mas, gente, vocês sabem bem, o Danilo
Deixa eu pegar meu microfone e chegar aqui mais perto. O Danilo Justino mandando parabéns também para você. O Danilo da banda Vini tá aqui também curtindo você, Buga. Então, muita gente boa aqui também na sua audiência aqui, curtindo e torcendo muito por você e pelo seu sucesso, viu, querido? Obrigado. Eu queria agradecer, né, ao pessoal aí, todo mundo, pelo apoio, né? Que a gente sabe que a vontade da gente, ela nos leva longe, mas o apoio, ele dá um empurrão mais forte, né? E muito obrigado mesmo aí pela participação de todos aí. Numa próxima a gente vem para atender pedidos aí. Tá Olha, certo. Eu tô prometendo um monte de coisa aqui, hein? Olha, nós vamos fazer o seguinte, já fica marcado, nós vamos ter aí uma outra oportunidade, tá? Para que a gente possa trazer você aqui, você vai trazer o outro sax, você vai trazer mais músicas aí do seu CD, para que a gente possa ouvi-lo mais vezes aqui. Para nós foi um enorme prazer, a gente, infelizmente, o nosso tempo está terminando, Buga, a gente não consegue estender mais, nós temos o professor Adams, que daqui a pouco estará aqui conosco também. Então, nós vamos ficando por aqui, mas te agradecendo imensamente você ter vindo essa sexta-feira pela manhã aqui nos alegrar, nos trazendo boa música, que foi, sem dúvida nenhuma, uma delícia. Eu que agradeço a oportunidade aí, né? Vocês estão de parabéns aí. Nossa cidade, ela tem muita coisa boa para se mostrar, né? E eu tô muito feliz de estar aqui, eu agradeço muito mesmo a oportunidade. Estou à disposição, precisar, é só chamar que a gente vem. E muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Tá. Amém. Também tudo de bom para você. Sucesso e até a próxima, que nós vamos receber você aqui conosco. E assim foi então, gente, a nossa agenda cultural de hoje, que você curtiu o Buga Sax aí, tem live dele então às terças-feiras no Facebook, você vai encontrá-lo lá. Coloque lá para você poder... Ele falou que não pode ter o sax, então você vai achar como Buga... Como é mesmo? Buga Silva. Buga Silva. Buga Silva. Então, ó, tira o sax e põe o Silva. Buga Silva, e no Instagram é Buga Sax Oficial. Pronto, tá aí então quem quiser continuar curtindo esse grande músico também aqui. Cortando você um pouquinho aqui, tem um canal no YouTube também, que eu tô começando a colocar umas coisas boas lá também, é Buga Sax Oficial 2, no YouTube. Opa. Bom, pode deixar, eu vou me inscrever lá, para mim poder continuar ouvindo você, viu, Buga? Isso, pode ter certeza disso. Vamos ver se hoje eu já faço a minha inscrição também para continuar curtindo. Legal. Bom, como nós estamos chegando então aqui ao final da nossa agenda cultural, eu queria aproveitar e combinar uma coisa já no ar com o Arnaldo Neto, que é o seguinte, como vocês sabem, eu fiz o jornal aqui até às 10 horas da manhã, aqui do Estúdio 8, onde eu tinha total controle daquilo do que vocês ouviam aí nas suas casas, no aplicativo, pela internet. E depois das 10 horas, o Arnaldo Neto assumiu o controle direto do nosso estúdio principal, e ele agora é que está cuidando disso. Então é por isso que a gente precisa fazer algumas combinações, porque nós estamos começando e estreando, né, com essa nova tecnologia para que a gente possa fazer dessa forma. Então eu conversei agora com o Buga Sax através do Skype, e nós vamos receber também o professor Adams, também por Skype. Então eu vou aqui pedir ao Arnaldo que quando a gente entre com um apoio cultural... Ah, entendi. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir que a gente mantenha esse chat aberto e a gente traga mais uma pessoa para esse chat, que vai ser o professor Adams, e assim ele já participa conosco e nós continuamos tecnicamente na mesma forma. Vamos então para um intervalo de apoio cultural e daqui a pouco tem professor Adams e a língua portuguesa. Jornal da Manhã. Cento e 104,9 FM. Apoio Cultural. Estúdio Belita Pink. Que tal um estúdio completo para cuidar de você? Estou falando do Estúdio Belita Pink. Estúdio unissex com tratamento VIP. Estúdio Belita Pink, hidratação, coloração, escova, design de sobrancelha, rena, manicure, pedicure e depilação. Tudo o que a gente quer num único lugar. Estúdio Belita Pink, Rua Professora Aurora Paz da Costa, 293, na Vila Santo Antônio. WhatsApp 12 98853 5915.
Atenção! Você que está com o documento do seu carro vencido ou está para vencer, preste muita atenção. O despachante líder recebeu a autorização do Detran para resolver este problema nesta quarentena. É só você comparecer à Rua Presidente Roosevelt, número 13, próxima à delegacia, e licenciar o seu veículo. Regularize seu veículo com o despachante líder. Mais informações 3652-2708 e também pelo nosso WhatsApp 97404-1509. Despachante líder, autorizado Detran. Automecânica Oliver, manutenção corretiva e preventiva, especializada em motores, elétrica e suspensão. Automecânica Oliver atende na Rua Luiz Renda, número 5, no Jardim Maria Almira. Telefone 3653-1103, 3653-1103. Automecânica Oliver. Só aqui na Padaria São Lucas você encontra o delicioso frango recheado aos domingos ou por encomenda. Temos também almoço de segunda a sábado, sendo PF ou Marmitex. E agora com esse friozinho, nada melhor do que um saboroso caldinho todos os dias a partir das 18h30. E às quartas-feiras temos yakisoba. Lembrando que entregamos todos os produtos da Padaria São Lucas no conforto do seu lar. É só ligar no telefone 3652-4245. A Padaria São Lucas fica na Rua Estados Unidos, 259, Jardim Caçapava. Padaria São Lucas é para toda a família. Que tal uma trufa para adoçar o seu dia? Trufas da Gabi. São deliciosas e tem nos sabores ninho, camafeu de uva, prestígio, maracujá, cereja, paçoquinha e ninho com Nutella. Trufas da Gabi. Gostou? Então ligue 98708-7757. Vou repetir, 98708-7757 e adoce o seu dia. Trufas da Gabi. Você está ouvindo na Santo Antônio FM, Jornal da Manhã. A pandemia do coronavírus mudou muita coisa. E uma delas foi a data das eleições municipais. O Congresso transferiu o primeiro turno para o dia 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. Mas, se a sua cidade ainda estiver passando pelo pico da epidemia, não se preocupe. A lei permite datas diferentes nesses locais até o fim do ano. Eleições 2020, uma parceria Rádio Senado. Não deixe água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Você está ouvindo Jornal da Manhã, com Arnaldo Neto e Dominique Giardino. Olá, ouvinte! Nós sabemos que você precisa sair de casa algumas vezes para ir ao comércio, ao banco ou à farmácia. E, para isso, muitas vezes precisa usar o transporte coletivo, como o ônibus. Então fique atento para as nossas dicas, pois queremos que você continue saudável nesse período de pandemia. Sempre que entrar no ônibus, dê preferência à ventilação natural, mantendo as janelas abertas. Mantenha sempre distância dos demais passageiros. Use máscara de proteção facial e higienize as mãos antes de entrar e após sair do ônibus. E se você estiver com suspeita ou confirmação da Covid-19, não utilize o transporte público. Fique em casa, em isolamento. Embrapa, a serviço do agricultor, a serviço do Brasil. Um show de rádio.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, na Santo Antônio FM. Jornal da Manhã. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Santo Antônio FM. Olá! Muito bom dia novamente, estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã, agora para a nossa última parte, e eu vou conversar com o meu querido professor Adams, que já deve estar aqui no Skype nos ouvindo também. Adams, você já nos ouve? Bom dia! Bom dia, Pierre. Tudo bem? Você me ouve aí também ou não? Sim, muito bem alto e claro. Olha só que bacana para o nosso ouvinte entenderem. Eu estou aqui no estúdio 8, o Arnaldo Neto no nosso estúdio principal recebendo tanto a minha voz quanto a sua, através do Skype juntos, né? E você aí também no nosso estúdio. Eu não me lembro o número que foi batizado o seu estúdio, Adams. Eu acho que é 9. Você está no estúdio 9, então nós precisamos marcar, rapaz, porque isso aqui está ficando muito ficando chique. melhor que a Globo, né? Tá chique. Tá chique esse negócio, rapaz. Isso aqui tá muito bom. E olha, eu vou dizer para você que nós estamos testando uma forma nova de falar com você, porque numa outra conversa que nós tivemos, uma entrevista no meio da semana, e como tudo ainda é um pouco de novidade, né? A rádio tendo sido transferida, parte dela aqui para minha casa, então o que acontece é que nós estávamos usando 2 Skype, tinha que sair de um, entrar no outro para a gente poder fazer. Isso estava